Então tá, gente, bom dia de novo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante lá do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos ensinamentos também centrais de nosso Mestre Jesus, tá? E, assim, para quem tá com saudade de André Luiz e das nossas puxadas de orelha aqui que a gente estuda junto com André Luiz, olha, não vai perder nada para ele, viu? Então, se vocês acham que André Luiz puxa a orelha, espera até o final dessa daqui. E a questão, gente, é o seguinte: eu não sei se vocês assim estão preparados para isso, mas a gente vai conversar sobre um dos capítulos mais difíceis de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí a gente fala assim, esse é o capítulo mais difícil do Evangelho. E muitos de vocês falam, sério? E a gente fala, sim, sério. E esse capítulo é simplesmente desafiador para qualquer um de nós. E quer saber por quê? Não, me conta. Bom, ele é complicado porque ele vai abordar alguns tópicos muito, mas muito interessantes e, digamos, desafiadores para todos nós. Nós vamos falar aqui neste capítulo, dentre outros temas, dos caracteres da perfeição, o temido homem de bem, que inclui as mulheres também, tá, gente? E os bons espíritas. Aí todo mundo que já conhece esse capítulo e essas passagens já está assim, né? São assuntos complicados, são assuntos difíceis. E não é difícil porque exige muito da nossa capacidade intelectual. Não que a gente tenha que ser gênios para poder compreender. Aqui não é física quântica. Nada disso. Essa passagem, ela é desafiadora porque é muito difícil, gente, reconhecer a necessidade e os nossos esforços para colocar esses ensinamentos em prática. Então o desafio é esse. Então eu vou pedir para cada um de vocês, calma, relaxa, respira, porque a gente vai bem devagarzinho, tá? A ideia é a gente pegar um trecho, o trecho todo, e aí a gente vai destacando algumas passagens. E aí, à medida que a gente vai destacando essas passagens, nós vamos percebendo a sutileza dos ensinamentos. Tá bom? Então vamos ler a passagem junto, todo mundo? Vamos lá. A passagem diz assim: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes somente aos que amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, gente, o primeiro trecho que a gente vai destacar aqui é esse, tá? Eu esqueci de colocar a referência, né? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48, e o trecho que a gente quer destacar é esse, tá? Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que torneis filhos de vosso Pai que estás no céu.
Então, quando a gente destaca essa primeira passagem, a primeira pergunta que, assim, fica um pouco engasgada e a gente quer fazer é o quê? Para que nos tornemos filhos de Deus? Como assim? Nós não somos filhos de Deus? E aí muitos já estão assim, chocados. E aí, depois de fazer essa reflexão, vem outro sentimento. Ai, meu Deus, não sou filho de Deus. Estou ali, aquele cachorro que caiu da mudança e se sentindo abandonado, sozinho no universo. Deus não me ama, ninguém me quer. Mas calma, ninguém precisa se sentir assim. Por quê? O problema aqui é só de interpretação. Vamos devagar para poder entender o que está querendo ser dito? Vamos. Aí o olhar já até muda, né? A questão aqui é o seguinte: tem uma sutileza. Eu peço que vocês prestem atenção. Vou destacar a passagem. Para que vos torneis filhos de vosso Pai. Então, não é para que o Pai nos torne seus filhos. É para que nós nos tornemos seus filhos. Tá difícil ainda, gente? Vai ficar fácil. Vamos fazer um paralelo com uma passagem também que Jesus nos ensina, que vai nos auxiliar a compreender essa passagem, porque ela tem um paralelo, tá? E aí a gente vai perceber essa nuance das palavras, ok? Vamos lembrar da passagem da parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece essa história, não é verdade? E aí, lá no final, depois que o filho mais novo aprontou, fez e aconteceu, torrou o dinheiro do pai todo, escolhas péssimas, terminou lá comendo com os porcos, numa situação difícil, né? E aí, depois de estar lá naquela situação bem complicada, aí que ele lembra que ele tem um pai. E que lá na casa do pai, nossa, poxa, não falta nada nem para os servos. Aí ele tem a grande ideia: vou voltar. Só que ele não se sente digno. Ele não se sente filho mais do pai pelo tanto que ele aprontou, pelo tanto de erro que ele cometeu. Então ele já começa até a ensaiar o discursinho que ele vai fazer com o pai para quando ele chegar, né? Ele já começa a ensaiar o discursinho e fala assim: vou falar com meu pai assim: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus servos. Não é assim que ele fala? Então, gente, ele resolve voltar para casa. Ele quer voltar para casa. Ele lembra que é filho de Deus. Só que ele não se sente mais filho de Deus. Ele se sente como um servo de Deus. Então, nós ainda somos esse mesmo filho pródigo. Aqueles que depois de muito aprontar, de muito errar, a gente quer voltar para a casa do pai, mas a gente não se sente digno. A gente não se sente filho. A gente se sente servo. Dá para entender? E qual que é a diferença entre ser servo e entre ser filho? Vamos entender melhor essa situação, para ficar bem claro? Bom, o servo, gente, é aquele que nem sempre ama o Senhor. Muitas vezes só o teme, tem medo dele. Sabe aquele patrão? Você não gosta dele, mas você precisa do trabalho, não é? Então você tem medo dele, você não gosta dele. Você trabalha para esse patrão em troca de um salário. Mas nem sempre você tem aquele zelo, aquela dedicação. Você vai ali fazer o arroz com feijão, cumprir com aquilo que você acha que é a sua responsabilidade, porque você quer, no final do dia, o seu salário. Nem sempre você vai ter a dedicação e a fidelidade naquela tarefa, porque você está doido para sair dali e cuidar dos seus próprios interesses. Não é assim o servo? Ele não é, em nenhum momento, ele nem se considera herdeiro
do Senhor. Pelo contrário, a empresa é dele. Eu não tenho nada com isso. Faz sentido? Quantos de nós, gente, ainda hoje age e pensa como servo de Deus? Tem medo dele. Apenas vai cumprir as obrigações religiosas, rituais. E aqui eu não estou fazendo crítica nenhuma, não. Eu estou convidando a reflexão. Então ele vai lá bater o ponto, no templo religioso de sua escolha e preferência, e acredita que está fazendo a parte que lhe cabe no trabalho espiritual que é devido a ele. E aí ele sai lá das igrejas, dos templos religiosos, e a partir dali ele está liberado para cuidar dos seus próprios interesses e pode continuar sendo o mesmo crápula de sempre, o mesmo egoísta de sempre, o mesmo orgulhoso de sempre. Entende? Quantos não agem assim? Está buscando apenas receber ali aquele salário prometido por ter batido o ponto na sua obrigação religiosa, mas não muda a sua conduta de vida. Está querendo comprar o seu lotinho lá no céu, em nosso lar, né? Vamos trazer para nós espíritas, e acha que depois que veio aqui no centro espírita, tomou o passe e a água fluidificada, minha obrigação está cumprida. Lá em casa eu posso chutar o cachorro, agredir a esposa, no trabalho passar os outros para trás. Entende? Em nenhum momento ele está preocupado com o patrão. As coisas do patrão não interessam para ele. O que interessa é o que ele acha que tem que cumprir como dever dele e pronto. Quero o meu salário depois. Esse é o servo. Por isso, Jesus fala para a gente com todas as letras. Uma coisa que a gente deve prestar muita atenção. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta. Esse é o servo. A gente precisa aprender a ser filho de Deus. A gente precisa se considerar filho. E fazer isso é agir completamente diferente. É ter outra conduta. É outra visão de vida. O filho, gente, é outra história. O filho, ele ama e é fiel. Ele confia no pai. É diferente de acreditar, não é? Porque muita gente confunde fé com acreditar. Gente, acreditar é tão fácil. Tem gente que acredita em Saci Pererê, Coelhinho da Páscoa. Opa, não tem criança aqui não, né? Você pode acreditar no que você quiser. Terra plana e por aí vai. Você pode acreditar, você é livre, você pode acreditar no que você quiser. A questão aqui não é igualar a fé com acreditar. Esse equívoco que muitos de nós faz. Fé é muito mais que isso. E se você quiser entender um pouquinho mais de fé, associa ela com confiança. Porque a própria raiz da palavra, na origem latina e grega, remonta à confiança. Então, o filho, ele tem fé, confiança no pai. E um relacionamento íntimo, ele precisa disso. O filho tem um relacionamento íntimo com o pai. E isso pressupõe confiança. Há quantas andas nossa confiança com o pai? Nasci no lar errado. Vim com o corpo errado. Será que Deus errou? Cadê nossa confiança? Precisamos pensar como filho, porque o filho trabalha com o pai, para o pai, com dedicação e carinho, por amor e por respeito. Ele não está pensando em salário. Porque, no final das contas, ele sabe que o que ele faz para o pai, ele está fazendo para si mesmo. Ele é herdeiro. Somos herdeiros. Eu não estou servindo ao pai. O que eu faço para ele, eu estou fazendo para mim. Porque tudo que é dele é meu. Entende?
Como é diferente pensar como filho. Faz toda a diferença. O filho, ele é o mesmo na igreja e em casa, no centro espírita e lá no lar, na família e no trabalho, na intimidade e na sociedade. Ele não se contradiz. Ele honra o pai a todo momento, porque ele é herdeiro, né? Então, para que a gente se torne, se sinta filho do nosso Pai, filho de Deus, o que é preciso fazer? Qual que é a condição para a gente ser filho de Deus? E Jesus mesmo que responde, gente. Nesse mesmo trecho que a gente destacou, a resposta está lá. Olha só. Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Aí a gente lê aquilo ali e fala assim, amar o nosso inimigo? Amar o nosso inimigo? Como assim? Como é que eu posso amar o meu inimigo? Como é que eu desato esse nó, meu Deus? E Jesus, gente, ele não pretendia dizer aqui, com essas palavras, que a gente deve ter pelo inimigo a mesma ternura que a gente tem com um irmão, por um amigo, por um filho, aquele familiar que a gente ama, vai abraçar, quer dormir juntinho, abraçadinho. Não, não é isso que Jesus está falando, não. Não vai fazer isso com seu inimigo, não, que não vai dar certo, não. Tá? Porque isso requer uma coisinha que se chama confiança. Né? Senão vira isso aí, ó. E a gente não pode ter confiança com aquele que a gente sabe que deseja o nosso mal. Não dá para você fazer isso. Né? Então a gente precisa de ter confiança para ter esse tipo de amor que a gente imagina, né, e idealiza. Mas então, o que é amar o inimigo, já que não é isso, de dormir abraçadinho com ele e andar de mãozinha dada? O que é então amar o inimigo? Porque a gente já entendeu que não é isso, né? Você levar para casa e tudo mais. Não, não é isso. Se você fizer isso, você pode correr um sério risco. Deus tem esse caminho fantástico. Muito bem lembrado, Charles. Para quem não escutou aí na internet, o Charles lembrou muito bem que seu inimigo às vezes já está dentro de casa e casado com você através da reencarnação e você não lembra. Perfeito. Pode ser mãe, pai, filho. A gente sabe que por esse caminho resolve. Não é? E é bem por aí. Muito bem lembrado. Mas então, o que a gente tem que fazer para amar esse nosso inimigo? Já que a gente não pode, assim, ir de peito aberto e confiar completamente nele, porque sabe-se que ele pode, né, nos prejudicar de alguma forma. Bom, quem vai nos esclarecer o que é amar o nosso inimigo é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai explicar para a gente que amar o nosso inimigo é não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Poxa, isso já ajuda muito. O que mais? Amar o inimigo é perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente. Porque a gente às vezes fala que perdoou, mas não perdoou, não. Você perdoa com alguma outra intenção por detrás. Aquela coisa assim, ó, vejam como eu sou bonzinho, eu perdoei ele pelo que ele me fez. Isso é vaidade, isso não é perdão. E incondicionalmente, porque tem gente que fala assim, eu só perdoo se ele vir me pedir perdão. Não tem condição, perdão é perdão. A gente às vezes impõe condições. Então presta atenção, perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente. Essa é difícil. Alegrar-se com o bem que acontece a ele. Sabe aquela pessoa que você detesta? Ganhou na loteria.
E você precisa, que bom que aconteceu isso com ele. Você tem que se alegrar por ele. E aí ele compra aquele carrão maravilhoso. E o que a gente pensa? Tomara que bata no primeiro poste, na primeira esquina. Isso não é amar o nosso inimigo. Amar o nosso inimigo é alegrar-se com o bem que o atinge. Ok? Amar o nosso inimigo é estender-lhe a mão em caso de necessidade. Precisou? Vamos ajudá-lo. Não é? E amar o nosso inimigo é abster-se por ato ou palavras. Essa parte é difícil. Por palavras de tudo que possa prejudicá-lo. Não, a gente vai fazer a caveira dele com o máximo de pessoas que a gente puder. Isso não é amar o inimigo. Gente, resumidamente, o que é amar o nosso inimigo? É pagar o mal com o bem sem o humilhar. Aí eu estou olhando para vocês, e aí? Quem está achando essa prova fácil? Para ser filho de Deus tem que fazer isso aí. Vamos continuar servo, que tá bom. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas a proposta é essa. A proposta é essa. Está entendendo a sutileza da coisa? Só que tem mais. Lembra? Essa foi só a primeira passagem que a gente destacou e ainda tem mais coisa. Vamos continuar a lição? Vamos pegar aqui outro trecho. Tá? Porque ele, nosso Pai, Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. Então a gente, para ser filho de Deus, tem que amar o nosso próximo, porque Deus age dessa forma. Ele faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, chover sobre justos e injustos. Tá. Qual que é o convite aqui que Jesus está tentando nos dizer? O que está por trás dessas palavras? Uma coisa muito simples, gente. Quando a gente começa a se sentir filho de Deus e pôr para fora as características que herdamos do Pai, nós vamos descobrir que filho de peixe, peixinho é. Se o Pai nos ama tanto, nós temos a sementinha do amor dentro de nós também. É só a gente regar ela, cuidar dela, que ela vai brotar e dar fruto. Entende? É esperado que o filho herde as características do pai. Então, todas essas características de nosso pai estão em todos nós. É esperado que o filho siga o exemplo do pai. Porque o pai, ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Faz chover sobre justos e injustos. Então, se a gente quer realmente ser filho de Deus, começar-se a realmente se sentir filhos de Deus, a gente deve seguir o seu exemplo. O exemplo de nosso Pai maior. Amor incondicional. Isso, Paulo. Exatamente. Lembrar que muitas vezes a gente já esteve na situação do outro lado. Né? Então, nada é por acaso. Então, se a gente precisa seguir o exemplo de nosso Pai que está no céu e constantemente serve a todos nós, faz o sol nascer, a chuva vir, independente de quem quer que seja, qual que é o convite aqui? Qual será que é o convite? Aqui o convite fica muito interessante, porque a gente lembra de outras palavras de Jesus que diz que o Pai trabalha até hoje, e eu, Jesus, trabalho também. Opa! Deus está constantemente nos servindo, está trabalhando por nós o tempo todo. E Jesus, como irmão mais velho, nosso exemplo também está. Então, se a gente
se sente filho de Deus, a gente vai seguir o exemplo. Vamos trabalhar também. Então, Deus é aquele cara que provê todas as criaturas o tempo todo no universo inteiro. Ele provê, não só provê, mas provê com o melhor para cada criatura. E mais que isso, ele não aparece. Ele não fica fazendo propaganda do seu trabalho. Ele não faz questão de receber os méritos do que é feito. Ele não exige da nossa parte sequer reconhecimento. Ele te deixa livre até para você não acreditar nele. Ele não exige sequer agradecimento ou gratidão da nossa parte. O que é isso? Isso significa que Deus age o tempo todo com o máximo da caridade, o máximo da humildade. Essa é a forma como o Pai trabalha. Essa é a maneira como o Pai trabalha. Deus é o próprio exemplo de caridade e humildade que cada um de nós precisa seguir. Será que nós somos tão trabalhadores, tão caridosos e tão humildes como o nosso Pai? Para a gente se sentir filho, para a gente se tornar filho, a gente precisa pensar sobre isso. Precisamos começar a ser laboriosos, caridosos e humildes como o Pai é. Faz sentido? Só que Jesus não para, gente. Eu falei que era uma atrás da outra. Eu falei que esse capítulo era danado. Vamos continuar, vamos destacar mais um trecho. Vamos lá. Agora o trecho vai ser: pois, se amardes somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? E aqui, gente, tem uma pergunta muito clara. Nós estamos aqui na Terra para fazer o que todo mundo faz ou para fazer melhor? Essa é uma dúvida comum. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, é assim, né? Ah, mas mãe, mas pai, mas todo mundo lá na escola. Você não é todo mundo. Se Deus pudesse falar com a gente, ele falaria: meu filho, mas você não é todo mundo. Ah, mas pai, mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Você não precisa fazer o que está todo mundo fazendo. Não é? Então, gente, a pergunta aqui é muito simples. Se a gente não concorda com o mau exemplo, e é fácil da gente perceber o que é mau exemplo. Se a gente não concorda com ele, por que a gente não segue, então, o bom exemplo? O que eu estou querendo dizer? Por que a gente sempre fica repetindo erros, já que a gente sabe que são erros? A gente fica ali andando em círculo. Na nossa vida, a gente fica preso em rotatórias, em ciclos de repetição infinita, porque a gente fica repetindo os mesmos erros, as mesmas más escolhas. A gente quer mudança na nossa vida, mas a gente continua fazendo a mesma coisa. Eu quero emagrecer, mas eu não paro de comer batatinha. Como é que isso vai acontecer, gente? Não faz sentido. Então, a gente fica andando em círculo na nossa evolução espiritual, recapitulando, 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 reencarnações sem fim, de pouco proveito. Queremos mudança. Mas como obter resultados se nossas ações e escolhas são sempre as mesmas? Como? E aí Jesus responde para a gente como. Né? Jesus ensinou para a gente uma outra coisa muito simples. Ofereça a outra face. Simples de entender. Tudo aqui é simples de entender, é difícil de fazer. Eu já falei no início. O desafio aqui é fazer, não é entender. Até agora está todo mundo entendendo, não é? Não tem ciência de foguete aqui.
oferecer a outra face. E aí eu lembro uma vez, antigamente, a gente tinha um trabalho de visita lá no Nursery Home que tinha aqui em Marieta. O Gerval coordenava esse trabalho aí, bonito pra caramba. E uma vez a gente tinha um senhor lá que era ex-jogador de basquete. O cara era imenso. Devia ter uns 2 metros e tralalá de altura. Se olhava a mão do cara, era uma raquete. Aí naquelas bobeiras que o Gerval gosta e a gente também, eu falei, Gerval, esse aí, ó, é literalmente o ensinamento de Jesus. Se ele te der um tapa, você nem precisa oferecer a outra face, já pega direto. Já vai nas duas. Desculpa, não resisti a lembrar dessa piadinha. E a gente riu daquilo. Olhava para o homem, o mãozão dele, e conversava. Mas a questão aqui não é entender literalmente, né? Conforme a gente estava fazendo essa piada literalmente, né? Oferecer a outra face. O que Jesus quis dizer para a gente no oferecer a outra face? Ele estava fazendo a gente pensar simplesmente em, gente, oferecer a outra face é sinta diferente, pense diferente, faça diferente. Porque isso é oferecer a outra face. Se você quer sair desse ciclo, se você quer sair dessas repetições, sinta diferente, pense diferente, faça diferente, ofereça a outra face. Faz sentido? Bom, e para arrematar esse tópico, Jesus vai nos lembrar uma coisa. Vamos destacar lá. Ele vai falar assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E aí a gente vai assim, olha no espelho, patinho feio, olha Deus, fala, perfeito como Deus? Como é que eu posso ser perfeito igual a Deus? A perfeição suprema e absoluta do universo. Tem jeito? Será que tem como? E aí o Espiritismo vai explicar para a gente o que é essa perfeição. Porque nos é dado atingir um grau de perfeição. Não igual a de Deus, mas uma perfeição relativa. E o Espiritismo vai nos explicar, então, que o máximo da perfeição não é tornar-se perfeito como Criador, porque ele é a perfeição absoluta. Isso é impossível, não vamos ser nunca iguais a ele. Ele estava nos oferecendo ali um modelo, né? E aí ele vai então explicar para a gente que o máximo da perfeição é a gente amar os inimigos, fazer o bem ao que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. É a perfeição relativa. Isso, em resumo, é o quê? A prática da lei de caridade. Aquelas palavras, então, portanto, deve-se entender-se no sentido da perfeição relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Assim, os Espíritos nos explicam. Faz sentido? Então, é só um modelo de comparação para a gente buscar essa perfeição de nosso Pai, se inspirar no nosso Pai, porque tudo que Ele tem, nós temos. Nós não temos o absoluto, mas nós podemos ter relativo. Ok? Vamos seguir em frente, então. E vamos falar, então, que se essa perfeição é a prática da caridade, a gente precisa entender o que é caridade, né? Por quê? Quando a gente vai falar de caridade, a primeira coisa que nos vem em mente é a definição geral que os Espíritos nos ensinam. Porque a caridade, gente, ela pode ser feita de muitas maneiras. Pode se fazer em pensamento, palavras e ações. Então, a caridade ela pode ser por pensamento, por palavras e por ações. Normalmente, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa em quê? Pensa naquela parte pequenininha ali de uma das partes da caridade, que é a parte da ação, que é a caridade material. E aí a gente fala assim, não, caridade é da esmola. Gente, isso aí é uma partezinha
tão pequenininha da caridade. E aí a gente pega aquele monte de lixo que a gente tem em casa e acha que é o super-herói da caridade porque está indo distribuir o seu lixo com quem não tem nada. É caridade? É. Não deixa de ser. Mas, meu amigo, é quase que uma obrigação moral o que você está fazendo. E não uma caridade. Porque o que está te sobrando, o que está sendo o seu lixo, é o que está faltando para o outro. Então, sem essa de se achar o campeão da caridade, porque você foi lá no Goodwill doar aquele monte de lixo que você juntou. A caridade material ela é muito necessária. Ela é muito meritória. Entendam, por favor, o que eu estou tentando dizer. Não sou contra a caridade material. Não é isso. Precisamos fazê-la. Só que ela é quase que obrigação moral. E não fazer você se sentir o campeão da caridade. Porque a caridade é muito mais que isso. Ela envolve também os pensamentos, as palavras e as ações. Hoje em dia a gente está sendo muito pouco caridoso com as palavras. É só ir no Twitter e qualquer outra rede social. Entende que a caridade é muito mais que dar coisas? Mas a gente pode entender melhor a caridade quando os Espíritos vão falar para a gente que a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E eles ainda não refrescam e apontam o dedo para a ferida. O que vocês menos faz nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Gente, suportar uns aos outros. E é o que a gente menos faz nesse mundo que a gente está. E aqui suportar a gente pode entender de duas formas. Tanto o suporte material, qualquer tipo de suporte que a pessoa precisa, mas o suportar aqui também no sentido da tolerância. A gente não se tolera mais, gente. Entende? Então, é para pensar, não é? Olha só, os Espíritos vão falar para a gente outra coisa muito interessante. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Saber-se fazer surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem as pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós. Quando na vida espiritual, a única verdadeira, está muitas vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade. Pois não se incomodar com as falhas alheias é caridade moral. Eu acho que isso daí devia estar escrito ali, ó, na frente da telinha do computador, do nosso celular, antes da gente fazer qualquer post na internet. Lembrar disso. Porque caridade, gente, ela pode ser resumida, segundo os Espíritos, em 3 coisinhas: benevolência, indulgência e perdão. Essa é a definição que os Espíritos nos dão de caridade. Benevolência, indulgência e perdão. E a caridade verdadeira, ela adquire toda a sua sublimidade quando o benfeitor consegue inverter o papel e acha meios de se figurar como beneficiado diante daqueles a quem presta o serviço. Gente, isso é a sublimidade da caridade. Quem consegue fazer isso já está lá na frente. Ou seja, ele presta, ele se doa, ele atende àquela necessidade e ainda se faz passar de que foi ele que recebeu. Não é a falsa, não é aquela falsa. Não. Ele consegue fazer isso para que o outro não seja humilhado ao receber. Exatamente, bem lembrado. A mulher hemorroísa que tocou na veste do Cristo e ele coloca: a sua fé te salvou. Olha que coisa maravilhosa, não é? Isso é o sublime. E aí, gente,
Olhando a carinha de vocês, está aí, já. Are we there yet, né? Já chegou? Acabou? Né? Não, gente, a gente mal começou. Eu nem sei se eu vou conseguir terminar hoje. Não, bem provável que não. Sabe por quê? Tem outro assunto agora super difícil, ainda mais difícil, que é o tal do homem de bem, que assombra muita gente. Mas eu vou tentar andar rápido aqui para a gente pelo menos ver um pouco dessa passagem, tá bom? O homem de bem. De forma resumida, o que é o homem de bem? Bom, o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele deposita toda a sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, porque sabe que nada acontece sem a sua permissão e lhe submete à vontade em todas as coisas. E é aquele que tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, em resumo, o homem de bem é o quê? É aquele que tem responsabilidade, resignação e esperança. Algum candidato aqui, gente? A homem de bem? Serve para mulher também, tá? O homem aqui é a humanidade. Aí, a gente pega lá no Evangelho, essa passagem, e está aquela lista imensa. O homem de bem, diante das dores e decepções, reconhece provas e expiações, aceita sem murmurar, diante dos seus beneficiários, não espera recompensa, diante das necessidades ao próximo, presta serviço, esquece de si mesmo, das diferentes raças e crenças ele vê como irmão, em qualquer situação tem como guia a caridade, das ofensas ele perdoa, das fraquezas ele é indulgente, dos defeitos ele exalta o bem, das próprias imperfeições ele estuda e combate, dos seus subordinados ele tem bondade e benevolência, dos talentos próprios e dos bens ele não se envaidece, não abusa. E aí a lista é grande. E ainda Kardec tem o descarate de falar que não estão todas listadas ali, mas quem está cumprindo essas daqui já está num bom caminho. E por isso que essa passagem é tão temida. Porque quando a gente pega essa lista, a gente não consegue fazer check em nenhuma. E ainda tem outras que não estão listadas ali. Então é um grande desafio. Foi por isso que eu falei que esse estudo era difícil, gente. E aí eu vou lembrar daquele desenhozinho. Eu te disse, mas eu te disse. E aí os mais novos aí perguntam para os papais o que é isso aí. Saudoso, Hanna-Barbera e os seus desenhos marcantes. Tem. É complicado. Ser homem de bem, mulher de bem, não é fácil. Eu te disse. Tá, mas como fazer então para ser um ser humano de bem? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. E não tem outro jeito senão aquilo que nós chamamos de reforma íntima. E Santo Agostinho vai dar aquelas dicas preciosas para a gente, que a gente já falou tantas vezes aqui, né? Durante a noite, faça uma reflexão ao longo do seu dia, o que você poderia ter feito melhor, o que você fez de errado, quem você magoou, passar em revista tudo isso, que a gente conhece muito bem. Passar o nosso dia em revista. Fazer um balanço geral, sincero, para que amanhã eu me esforce para tentar fazer melhor do que eu fiz no dia anterior. Se a gente fizer isso com sinceridade, passo a passo, a gente vai caminhando em direção a sermos homens e mulheres de bem. E, por fim, os bons espíritos. O espiritismo, segundo Kardec, não institui nenhuma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, como que a gente pode reconhecer o verdadeiro espírita? Se reconhecer o verdadeiro homem de bem estava difícil, né? Como que se faz para reconhecer o verdadeiro espírita? Assim, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Olha que interessante. A gente reconhece, então, os espíritos por serem santos? Perfeitos? Anjos, aqui
que Deus manda para a terra? Não. Não é verdade? O que Kardec e os espíritos deixam claro para a gente que se reconhece o bom espírita por aqueles que fazem a transformação moral e pelos esforços que fazem de superar as suas más tendências. Isso é o verdadeiro espírita, gente. E é isso que nós devemos nos esforçar para ser. E para sermos melhores espíritas, a gente precisa praticar a caridade na sua maior pureza. Caridade dos pensamentos, da fala, das ações, benevolência, indulgência e perdão. Isso é a caridade que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque a caridade, gente, é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do Senhor. É a sua própria virtude, dada a ele, a criatura. Então, gente, sede bons e caridosos. Eis a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna está encerrada nesta máxima: amai-vos uns aos outros. E aí eu termino com uma pergunta para todos nós. Viu por que existe tão poucos espíritas? Não é fácil reconhecer tudo isso. É muito mais fácil acreditar em alguma coisa ali, fazer uns rituais e está tudo certo. O Espiritismo nos chama a responsabilidade. O dever é nosso. Deus vai te ajudar, mas você precisa se ajudar. Então, por isso tem pouco espírita. Porque exige responsabilidade, exige esforço, que ninguém vai passar a mão na cabeça. Apesar de ter muito consolo através das respostas. Mas eu peço para vocês, gente, não desista, porque nós temos tudo o que a gente precisa nas mãos. O Espiritismo é uma bênção. É uma libertação. E se a gente souber aproveitar esse tesouro que nos é dado, olha, nós seremos os primeiros beneficiados disso tudo. Então não é para desanimar, não é para assustar, é para ter consciência e fazer melhor escolha. Ok? Então vamos encerrar por hoje. Obrigado a todos pela paciência. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas. Agradecemos, Pai, pelas bênçãos do Espiritismo, essa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos proporciona, que o Senhor coloca agora em nossas mãos, neste momento tão tumultuado da transição planetária. Ajuda-nos a fazer merecer esse depósito de confiança. Ajuda-nos a fazer valer a pena este tesouro que nós temos em nossas mãos, para que possamos distribuir a todos aqueles que nos cercam, Pai. Sabemos o que fazer. Ainda não conseguimos, mas nós já sabemos o que fazer. Inspira-nos, dai-nos oportunidades, dai-nos coragem, porque às vezes é necessário muita coragem para fazer o que é certo. Muito obrigado pelo tanto que recebemos. Abençoe a cada um que aqui hoje veio buscar esses recursos, essa força, essa inspiração. Abençoe os nossos familiares, amigos, aqueles que estão conosco ao longo dessa jornada. Ajuda-nos a florescer aonde o Senhor nos plantou, porque é aí a nossa missão. Que estejamos atentos a isso, Pai, para não desperdiçar tantas oportunidades. Só temos o que agradecer. Muito obrigado. E que assim seja.